Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA módulo 1. Nessa videoaula nós vamos ver então como funciona na prática a estrutura Select Case. Então vou me posicionar aqui embaixo e vou criar uma nova subrotina. Eu vou chamar essa subrotina de meses, tá? Porque na verdade o primeiro exemplo que a gente vai criar vai ser para informar ao usuário qual foi o mês digitado, certo? Então, vou colocar aqui sub meses e vou dar um enter. Inicialmente, vou declarar uma variável que é a variável que vai receber o número do mês correspondente. Então, vou dizer que v mês vai ser do tipo integer. E aqui, um pouco mais abaixo, vou pedir para o usuário digitar um mês qualquer. Então, vou colocar aqui, vMês, vai receber o conteúdo de input box, abre parêntese, entre aspas duplas, digite um número entre 1 e 12. Fechando aqui, pronto. E agora eu vou abrir a minha estrutura então do Select Case para verificar o que o meu usuário digitou, tá? Então aqui eu vou colocar assim, Select Case vMês. E aqui case igual a 1, vou colocar aqui a minha variável vExtenso vai receber janeiro. Case igual a 2, então vExtenso vai receber fevereiro. Vou dar um pause no vídeo agora para completar os meses, depois eu volto na sequência, ok? Então, pessoal, terminei de digitar todos os meus cases, tá? Verificando do número 1 até o 12, que corresponde aos meses do ano. E aqui no final eu vou acrescentar mais um detalhe. O que que acontece? O usuário pode digitar um número que não esteja entre esse intervalo. Então, eu quero que a própria estrutura verifique isso e mande uma mensagem caso isso acontecer, tá? Então, aqui no final, nessa última condição, vou acrescentar mais uma linha, colocando um case else e um MSG box com a informação número do mês inválido, redigite. Fechar, fechou. E aqui vamos acrescentar o end select. Pronto. Então, feito isso, é só efetuar o teste agora para ver como que a nossa subrotina vai se comportar. Vou me posicionar aqui no início dela e clicar no F5. Informe um número entre 1 e 12. Vou colocar aqui o número 13 de cara. Ele colocou que o número do mês está inválido. Então, ok. Vou executar novamente, agora colocando um número válido. Então, vou colocar aqui mês 8. Opa, aqui faltou colocar, né, a mensagem final, MSG box. O mês selecionado foi... E vou concatenar essa mensagem com a nossa variável vExtenso. Agora sim vai funcionar, tá? Vou voltar aqui novamente, F5, mês 8, o mês selecionado foi agosto. Então, essa é uma das formas de utilizar o Select Case. Nós vamos ver a outra forma, que é aquele exemplo que vocês vão encontrar no material de vocês, tá? Deixa eu tirar esses espaços em branco.
vou criar uma outra subrotina que vai se chamar verifica cell, certo? Então, primeiro eu vou declarar uma variável que vai receber a minha mensagem de texto. Então, din msg, ela vai ser do tipo string, tá? E aqui vou abrir o meu select case. Então, select case, e vou perguntar já de cara se is empty active cell, ou seja, estou perguntando se a minha célula ativa, onde estou posicionado no momento no Excel, está vazia, tá? E aqui embaixo eu vou verificar case true, ou seja, se essa afirmação aqui de cima for verdadeira, a minha variável vmsg vai ser igual a célula vazia. Agora, se não for verdadeiro, então case else, eu vou fazer uma outra verificação. Vou verificar se a minha célula ativa, então select case active cell has fórmula, ou seja, estou verificando se existe uma fórmula nessa célula. Então, se isso for verdadeiro, o que eu quero que ele me retorne? Então, vou colocar aqui case true. Eu quero que na minha mensagem apareça o texto célula possui fórmula. Agora, se for falso, então case false, eu vou fazer uma nova verificação. Então, vou colocar aqui select case is numeric active cell. Se isso for verdadeiro, então case true, eu quero que retorne vmsg vai ser igual a célula contém número. Caso contrário, então case else, a minha mensagem vai ser msg igual a célula contém texto. Fechei aspa aqui, deixa eu só ajeitar aqui, celular, tá? E aqui, então, vou fechar esse select case, então, end select, vou fechar este aqui também, end select, e vou fechar este primeiro select aqui, end select. Então, lembrando que para cada select case, eu preciso ter um end select, ok? Notem a importância da indentação neste momento. Fica muito mais fácil para eu identificar onde que eu tenho que fechar as estruturas que eu estou utilizando no meu código, tá? Bom, feito isso, eu vou colocar aqui embaixo a mensagem que eu quero enviar para o meu usuário. Então, vou colocar aqui msgbox, abre parêntese, então, a célula, fechar aqui, deixar um espacinho, fechar aspa, e vou concatenar isso aqui com a célula ativa, e buscando aqui a propriedade e endereço dela, tá? Tá aqui, certo? E vou concatenar isso aqui também com um espaço em branco e concatenar com a minha vmsg. Vou fechar o parêntese aqui e agora já pode ser testado, tá? Então, vou me posicionar no início da rotina, F5, vejo que ele já executou e já me mostrou aqui a célula G9, tá? Então, vejam, G, linha 9, está vazia. Perfeito, tá? Vou me posicionar lá no Excel em uma outra célula qualquer. Clicar aqui e voltar lá no VBA para executar, tá? Então, F5, a célula F3 contém um texto, perfeito.
Vou voltar aqui no Excel, vamos posicionar em outro local, aqui, e vamos executar novamente, F5. A célula C1 possui uma fórmula. Notem que o nome célula ficou repetido aqui na mensagem, né? Mas isso aqui é uma questão de ajuste somente, tá? E se eu tivesse uma fórmula aqui, então vou colocar aqui igual a soma desses dois valores, por exemplo, tá? E vamos posicionar, vamos executar novamente o código. F5. A célula B3 possui uma fórmula, certo? Então, está aqui um outro exemplo de utilização da estrutura Select Case, ok? Então, pessoal, esses foram os exemplos das estruturas de controle. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar as estruturas de laço, ok? De repetição, que também nós vamos utilizar muito durante a nossa programação VBA. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, estejam conseguindo entender, tá? Caso tenham dificuldades, deixem suas mensagens que eu vou analisar todas que eu receber, tá bom? Até a nossa próxima videoaula.